E o meia paraguaio Rubem Lescano foi emprestado pelo Fluminense e estreou no Paraguai, relembrando seus velhos tempos. Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje um vídeo um pouquinho diferente, relembrando o nosso FB pós-90. Vamos falar um pouquinho sobre o Rubem Lescano. Esse é um vídeo quase que direcionado para a torcida do Fluminense, né, pessoal? O meia paraguaio foi emprestado pelo Flusão ao Olímpia e muitas pessoas falaram: poxa, emprestamos ele para o futebol paraguaio, talvez não tenha sido a melhor escolha. Será realmente que não foi uma boa? Ele estreou ontem, fora de casa, contra o Sportiva Meliana, e pessoal, jogou pra caramba. No vídeo de hoje a gente vai ver tudo sobre o jogador, vamos ver os seus lances na partida e estatísticas e vamos conversar um pouquinho. Será que foi a melhor escolha para o Fluminense e para o Rubem Lescano, esse empréstimo? Tudo isso agora, mas só depois de você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no canal, comentar, hypar, aquilo tudo que você faz rapidinho, é de graça e ajuda demais o meu trabalho, beleza? Eu quero que vocês contem para mim nos comentários também se vocês gostam desse tipo de vídeo, de a gente acompanhar jogadores que foram emprestados, que passaram pelos clubes recentemente, não só do Fluminense. Evidentemente, estamos testando novos conteúdos e é importante demais o feedback de vocês, tá bom? Agora que eu dei todos os recadinhos, vamos começar falando sobre o Rubem Lescano, para a gente poder ilustrar um pouquinho, deixar de fundo de tela, para vocês não ficarem me vendo aqui o tempo inteiro. Eu vou chamar na tela os números do Lescano no jogo de ontem, tá bom? Então vamos lá com as estatísticas do paraguaio na sua estreia. Lembrando assim, foi o primeiro jogo dele, né? Ele, quando esteve no Fluminense em 2026, fez apenas dois jogos. Então é praticamente uma pré-temporada ainda, um começo de ano para o Paraguai. Foram 72 minutos em campo do Lescano contra o Olímpia e dá para te dividir bem claramente, pessoal. Por mais que ele tenha feito o gol no segundo tempo, tivemos um Rubem Lescano no primeiro tempo, onde ele foi extremamente participativo do jogo, foi assim, o dono da partida, com quase 100% de acerto nas ações, e o Rubem Lescano, que cansou muito no segundo tempo, caiu bastante na segunda etapa. Logo depois que ele faz o gol, ele sai da partida, mesmo estando com moral. A gente já conseguia ver um certo cansaço dentro de campo. Então foram 72 minutos em campo, um gol marcado, 70% de acerto nos passos, os 30% de erro foram quase todos no segundo tempo. 34 toques na bola, que é importante, é uma coisa que dita muito a característica do jogo do Lescano, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Desarmou 2 vezes, fora interceptações, tá? Foi um cara bem ativo na fase defensiva e acertou 2 dribles. Primeiro ponto legal para te conversar, pessoal. O Lescano ontem jogou da forma que eu vejo que ele pode funcionar mais. Eu acho que faltou muito isso no Fluminense. Ele foi, por mais que você abra os mapas de jogo e veja ele aberto pelo lado direito do campo, ele até fez os movimentos sim da direita para dentro. Na fase defensiva ele fazia a recomposição muitas vezes por ali, só que ele foi muitas vezes na fase ofensiva um segundo atacante do Olímpia. Ele ficava naquele meio espaço que a gente falava, ele não ficava colado com o pé na linha lateral, ele ficava um pouco mais perto da zona central, podendo ficar próximo da zona de ação de finalização, que é aqui que ele consegue render. O Rubem Lescano não é aquele jogador de velocidade, desequilíbrio, 1-1 ofensivo que vai disparar com passadas largas para poder fazer os dribles. Então é importante que ele esteja próximo do gol para poder executar o seu melhor fundamento, na minha opinião, que é o controle de bola aliado a uma boa finalização, tá bom? Já vou deixando passando os lances dele na partida. E reparem, claro, muitas vezes a gente vai ver ele, principalmente na recomposição, voltando pelo corredor na direita, mas na fase ofensiva, muitas vezes ele fazia essa movimentação de se aproximar um pouquinho do atacante adversário. Claro que ele ainda está se adaptando aos novos companheiros, a uma nova realidade no Olímpia, mas sempre fazendo jogadas que o permitissem ficar próximo do gol para buscar a finalização. Quando o Fluminense contrata ele lá no começo de 2025, falamos que muito provavelmente no Brasil ele teria uma certa dificuldade. Lá Viego eu falei a mesma coisa, porque dificilmente aqui no Brasil se usam jogadores dessa maneira. Ou o cara vira um meia, ou ele vira um ponta pelo lado do campo. Outro detalhe, 34 toques na bola, repararam? Foram 20 passes que ele deu ao longo da partida. Isso para um meia é muito pouco, tá bom? Quando ele veio ao Fluminense, o pessoal tem algumas matérias de portais, tem as características do Ganso, não tem nada a ver, né, pessoal? O Ganso, por exemplo, ele dá em média por partida 55 passes por jogo. Foi assim em 2024, a última temporada que ele jogou do início ao fim. O Lescano, por exemplo, deu 20 passes na partida, 34 toques na bola. Então ele não é aquele meia, aquele cara que fica carimbando a bola. Nas partidas que ele fez agora em 2026, teve muita essa conversa. Poxa, o Lescano aparece pouco no jogo, ele não tá indo lá atrás, ele fica muito escondido. Galera, essa é a característica do jogador. Ele é um segundo atacante.
Tá? Então, é um jogador que vai ficar no entrelinhas, vai ficar mais próximo do gol, ele vai pegar poucas vezes na bola e quase todas as vezes que ele pegar, ele vai tentar fazer uma jogada diferente. Ele vai tentar acelerar o jogo, ele vai partir para cima, ele vai tentar uma finalização de média e longa distância. Então, essa é a característica. Eu não estou defendendo o atleta, justificando, porque ele não rendeu no Fluminense. Realmente, nas oportunidades que ele teve, ele não foi muito bem. Mas só para a galera entender um pouquinho, vai que ele volta no ano que vem, eventualmente virão outros jogadores contratados do futebol sul-americano. Nesse tipo de liga é mais comum do que no Brasil, a gente ter um segundo atacante, né, esse meia mais finalizador, um cara que joga mais para definir as jogadas. O Léo Fernandes era muito isso também. Então foi assim que ele se comportou em campo na noite de ontem, voltou muito bem ao futebol paraguaio e é positivo para o Fluminense, né? Agora que ele foi emprestado, a torcida, o sentimento da torcida tem que ser que ele vá bem, que ele consiga render para poder chamar a atenção do mercado. Acho que o Olímpia não vai comprar o atleta de volta, mas quem sabe um outro clube do futebol sul-americano, europeu, possa ter o atleta na sua mira, tá bom? Voltando agora para a reta final do vídeo, galera, vamos falar mais um pouquinho sobre a situação do empréstimo dele, né? Eu acho que todo mundo está de acordo que o ideal seria ele ser emprestado para um clube da Série A do Campeonato Brasileiro, isso pensando muito numa perspectiva de venda do jogador, caso ele fosse para um clube grande, teve uma resenha ali que o Grêmio talvez quisesse o atleta, ou talvez para ele poder voltar para o Fluminense, voltar mais adaptado ao nosso futebol. Eu concordo, seria a melhor opção caso ele fosse para um clube que ele tivesse minutagem. No caso de Rubem Descano, pessoal, o jogador não podia ficar como ele estava no Fluminense, completamente escanteado. Não estou falando que era culpa de ninguém, tá? Estou falando que a realidade era essa, ele jogava muito pouco. Então, um jogador que está no franco processo de desenvolvimento, até para se adaptar ao futebol brasileiro, ele tem que jogar. Então, se ele fosse para o Grêmio, para ser a terceira opção de elenco, jogar 15, 20 minutos por jogo, no jogo não joga, no outro joga um tempo, também não ia adiantar, tá, pessoal? Então, eu vejo com melhores olhos esse tipo de movimento, ele para um grande time do Paraguai jogar, ser protagonista, principalmente na Libertadores. Tá? Eu acho que ali pode ser um ponto para chamar a atenção pensando em venda para o Rubem Descano. Caso ele realmente não seja vendido e volte ao Fluminense, eu acho que realmente não, o futebol paraguaio não vai contribuir muito no seu desenvolvimento. Mas pensando para uma venda, é melhor ir para um clube, mesmo que paraguaio, que ele jogue, que ele minute, do que para um clube brasileiro onde ele fosse ficar escanteado. Teve essa opção do Fortaleza, né? Eu acho que ali talvez tivesse sido uma boa situação, porque por mais que fosse uma Série B, é um clube que chama mais atenção, né, do que um clube menor, por exemplo, do futebol brasileiro. E ali sim eu acho que ele ia ter bastante minutagem para jogar. Acho que pensando num retorno para o Fluminense, o Fortaleza seria uma boa situação. Pensando numa venda, eu ainda acho que um destaque numa Libertadores, por exemplo, pode valer mais. Tá bom? Então, resumindo para o que interessa ao torcedor do Fluminense, começou com o pé direito, mas que ele seja canhoto, o Rubem Descano. Boa atuação, torcer principalmente para que na Libertadores ele mantenha esse nível de atuação, tá bom? E eu quero saber de vocês nos comentários, pessoal. Primeiramente, se estão gostando desses conteúdos diferentes, torcedores de outros clubes, se quiserem que eu faça o acompanhamento de outro atleta emprestado do clube de vocês, ou o próprio Fluminense, comentem aqui. Tá bom? Eu quero saber dos torcedores do Fluminense o que vocês acharam desse empréstimo do Descano, acharam que ele podia ter tido mais oportunidade, gostaram de ver ele ser emprestado pro Olímpia, queriam ver ele jogando em outro mercado. Contem tudo para mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque além dos scouts, vão vir muito mais vídeos por aí. Valeu!